Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Ambiental. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar a química ambiental na troposfera. Vamos conhecer os principais poluentes, os principais efeitos a nível de poluição que ocorrem praticamente ao nível do mar. Então, vamos para a aula. E vamos começar entendendo o que causa a poluição na troposfera. Quais são as principais causas de poluição em nível troposférico. Então vamos lá. Primeiro, o conceito de poluição do ar. A poluição do ar pode ser definida como resultado de alteração das características físicas e ou químicas e ou biológicas da atmosfera, de forma a causar danos ao homem e ou fauna ou flora, ou aos materiais, de forma a restringir o pleno uso e gozo da propriedade. É caracterizada pela presença de gases tóxicos, partículas líquidas ou sólidas no ar. Os escapamentos dos veículos, as chaminés das fábricas, as queimadas, estão constantemente lançando no ar grandes quantidades de substâncias que são prejudiciais à saúde. Então, vamos entender o que é o principal exemplo de poluição do ar, que é o smog. Smog é uma contração da palavra fumaça e névoa e em inglês, né? A junção das duas palavras forma o termo smog. Tá? Então, o que é o smog fotoquímico? Tá? Então, é uma nuvem acinzentada formada por pequenas gotas de água contendo poluentes no ar, bem como produtos da reação entre eles, e como consequência da atividade oxidante da atmosfera da Terra devido ao oxigênio. Então, veja que envolve não somente a presença de poluentes, mas também a presença de substâncias resultantes de reações, principalmente com o oxigênio, a partir desses poluentes. Esse nevoeiro ele é causado principalmente pela fumaça de veículos motorizados e pela presença de fábricas que emitem gases. Por isso, tem efeitos bastante nocivos à saúde. As atmosferas urbanas são gigantescos reatores químicos, onde centenas de reações são produzidas a partir de dezenas de produtos. Bom, como resultado da ação da luz sobre poluentes, são produzidos altos níveis de ozônio ao nível do solo. Então veja que a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com ozônio aonde? Na camada de ozônio. O ozônio lá em cima, ele é um herói. Aqui embaixo, ele é um vilão. E então ocorre a poluição atmosférica fotoquímica. Então veja que a fotoquímica começa a ocorrer também aqui embaixo, né? Como resultado dessas substâncias produzidas e jogadas na atmosfera. O único lugar que a gente assim pode ver ozônio facilmente também, bem uma curiosidade, é onde tem uma sala que tem a fotocopiadora. Porque essas fotocopiadoras, né, usam uma intensidade de luz muito grande para fazer a leitura dos documentos, né, para poder fazer a captação da informação nos documentos, e isso é capaz de ionizar o ar. E como resultado disso aí, ocorre a produção de ozônio, que dá aquele cheiro bem característico que tem nesses locais onde tem fotocopiadoras. Mas a quantidade aí é pequena. A quantidade maior numa cidade poluída realmente vem do smog fotoquímico. E como é que se forma esse smog fotoquímico, né? Então veja, os principais reagentes originais em um episódio de smog são óxido nítrico, que é o NO, e os hidrocarbonetos não queimados, que são emitidos no ar principalmente por motores de veículos. Então, a fonte primária seria a queima de combustíveis, principalmente combustíveis fósseis. Por quê? São ricos em hidrocarbonetos.
E nem todos os hidrocarbonetos são queimados durante o funcionamento de um carro. Alguns são liberados pelo escapamento. E junto com o NO, que é formado também nessa queima. A gente vai entender isso daqui a pouco, certo? Nesse último caso, os compostos orgânicos voláteis, ó, COVs, compostos orgânicos voláteis, que são esses, principalmente esses hidrocarbonetos não queimados, são geralmente destacados, uma vez que podem ser de natureza diferente. Então, não somente hidrocarbonetos, tá? Eles podem ser resultantes de tintas, dissolventes, pesticidas e assim vai. Tá? Então, tem muito composto orgânico volátil. No caso dos carros, principalmente liberam os hidrocarbonetos, como os COVs. Em conjunto dessas substâncias, né, esses NO e esse VO6, são chamados de poluentes primários, porque são os que são liberados diretamente na atmosfera. Obviamente, esses poluentes eles vão reagir principalmente na presença de luz, né? Por isso que a gente chama de smog fotoquímico, que aumenta então a concentração de radicais que participam dos processos envolvidos na formação do nevoeiro. Os produtos finais, né, dessas reações são, em geral, ozônio, ácido nítrico e compostos orgânicos parcialmente oxidados. E aí eles são chamados de poluentes secundários, porque eles não são liberados diretamente, mas eles são formados a partir dos poluentes primários por ação principalmente da luz, né, de radicais que se formam durante esses episódios de smog fotoquímico. Então aqui só resumindo, né, presença de compostos orgânicos voláteis, né, mais óxido nítrico, NO, oxigênio na atmosfera mesmo, né? Aqui seriam os poluentes primários. Então eles reagem com oxigênio na presença de luz e produzem o ozônio, HNO3 e diferentes compostos orgânicos oxidados. Então, consequência, aqui são os poluentes primários, aqui são os poluentes secundários. Os VOCs mais reativos são aqueles que incorporam dupla. Então, se tiver dupla, eles são mais reativos. O motivo é que a dupla permite a adição mais fácil de radical, ou seja, reagem mais facilmente. Os óxidos de nitrogênio, eles são produzidos pela queima do combustível na presença do ar. As altas pressões e temperaturas dentro do motor, né, os principais componentes do ar, nitrogênio e oxigênio, acabam reagindo. Lembra que a gente aprendeu já anteriormente que na atmosfera os principais gases presentes no ar em maior quantidade é nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio é um gás inerte. Só que aí, em alta temperatura, dentro do motor, né, ocorre a reação entre si, produzindo óxido nítrico. Essa reação é endotérmica e, portanto, a tendência é que ocorra o processo inverso, ou seja, que grande parte desse óxido nítrico gerado vá se recombinar para fornecer nitrogênio e oxigênio, até porque aí a temperatura baixa depois que esses gases saem do motor. No entanto, a barreira de ativação, ou seja, a energia de ativação para ocorrer essa reação, ela é alta o suficiente para dificultar que ocorra esse resfriamento dos gases. Portanto, sempre há uma quantidade apreciável dessas espécies nos gases de exaustão. Então, veja que eles se formam dentro do motor, grande parte se decompõe, porém, uma parte ainda apreciável ela é liberada pelo escapamento dos carros. O principal objetivo de uso de catalisadores nos carros, né, é reduzir exatamente essa barreira. A gente vai ver daqui a pouco como que funciona o catalisador de um carro, causando a combinação entre ambos os radicais óxido nítrico para dar oxigênio e nitrogênio, ou seja, catalisa, acelera o processo, essa reação. Tá? Então essa reação aqui, ela ocorre dentro do motor do carro e produz exatamente o NO, tá? Como poluente primário. Aí esse gás sai do escapamento do carro. Esse NO, ao sair, ele gradualmente, né, lentamente, ele é oxidado a dióxido de
nitrogênio. A soma de ambos os poluentes, né, quando a gente fala de NO e NO2, que são poluentes, a gente chama de NOx. Então, quando a gente fala de NOx, são os óxidos de nitrogênio, o NO e o NO2. Existe também uma possibilidade de que parte do NO gerado vai reagir com ozônio para fornecer dióxido de nitrogênio, oxigênio e mais radicais. O NO2 que é produzido ele é responsável pela aquela cor amarelada na atmosfera poluída. Em áreas rurais, a presença de ozônio pode ser devido ao deslocamento de massas de ar poluídas nas cidades, a queima de biomassa ou a capina de ervas daninhas em períodos de seca, que é onde tem alta radiação solar. Embora a maior parte do carbono seja convertido todo em CO2, algum metano, outros hidrocarbonetos são liberados, assim como alguns NOx. O ozônio é produzido quando esses hidrocarbonetos reagem com óxido de nitrogênio sob a influência da luz solar. Condições para que ocorra o smog numa grande cidade. Qual é a condição básica numa grande cidade para que a gente tenha a formação do smog fotoquímico? Então, primeiro, deve haver um tráfego de veículos intenso, né? Para que ocorram emissões suficientes de NO, hidrocarbonetos e outros CO2 no ar. Então, deve ocorrer temperaturas moderadamente elevadas e luminosidade solar abundante para que as reações ocorram com a velocidade elevada. E pouco movimento relativo da massa de ar, para que os reagentes não sejam diluídos, ou seja, fique estacionado ali sobre a cidade, né? Exemplos de onde acontece isso: São Paulo, Los Angeles, a Cidade do México, Tóquio, Atenas, Roma, entre outros. Aqui estão as principais que sofrem com o smog fotoquímico. Lá em São Paulo, o nível de ozônio no ar puro é de aproximadamente 30 ppb, partes por bilhão. Uma vez que é uma quantidade pequena, porém, causa efeitos. Em 2012, o limite que foi estabelecido como limite para concentração do gás, ele foi ultrapassado 76 vezes. Média de 2 vezes a cada 3 dias, ou seja, entre 2 vezes a cada 3 dias, você tinha um ozônio acima do limite mínimo estabelecido como seguro. A emissão de ozônio oriunda de combustíveis fósseis voltou a subir em 2009 em São Paulo e desde então não parou. Segundo os indicadores de desenvolvimento sustentável de 2015, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, o ozônio é o poluente mais abundante na região de São Paulo. Os efeitos para a saúde do ozônio são parecidos com os de outros poluentes. Então, tosse, irritação na garganta, nos olhos e no nariz. Em casos extremos, pode agravar problemas cardiovasculares e levar até o infarto. A fim de melhorar a qualidade do ar em ambientes urbanos, a melhor medida é exatamente a redução de NOx e de hidrocarbonetos, exatamente os poluentes primários. Nos Estados Unidos, as estratégias levaram à redução de hidrocarbonetos, mas a redução alcançada na quantidade de ozônio foi muito menor do que a correspondente redução de hidrocarbonetos. Então, se você não consegue reduzir também o NOx, você não consegue reduzir o ozônio. Isso porque, em geral, há uma superabundância de hidrocarbonetos em relação ao NOx, de modo que a única coisa alcançada é diminuir o excesso. Um estudo de simulação conduzido nos Estados Unidos, em 87, previu precisamente que seria necessário reduzir NOx em vez de VOC. Tá? A nível natural, é interessante entender que existem fontes naturais de hidrocarbonetos com ligações duplas, tá? Mas a gente está falando a nível natural, que são as árvores. Assim, as cidades com baixas emissões, mesmo
uma cidade que tem baixa emissão, ela pode vir a sofrer com essa poluição fotoquímica devido à localização próxima a florestas. Moléculas como o isopreno, essa primeira que apareceu aí, né? Então temos o isopreno, o limoneno e o pireno. Elas são emitidas por árvores e plantas, e nesse caso não adianta apenas reduzir o NOx, né? Não vai ser efetivo. Na cidade do México, por exemplo, uma parte do smog que sofre é gerada a partir do buteno, aí já é outra fonte, presentes em cilindros de cozimento ou para aquecedor. Então o gás que eles usam lá como gás de cozinha, o gás para aquecimento, tem um excesso de buteno, que é um alceno, e obviamente parte dele é liberada para o ambiente, causando também a poluição por smog fotoquímico. Nos veículos, portanto, a melhor maneira de reduzir os gases é a incorporação de conversores catalíticos de 3 vias, o famoso catalisador, que além de oxidar o monóxido de carbono, que é o CO, monóxido de CO, e transformando em CO2, eles permitem reverter o processo de geração do óxido nítrico para dar de novo nitrogênio e oxigênio. Para garantir que esse catalisador ele funcione de maneira ideal, ele precisa de uma mistura adequada de gás para conversão. Então, por isso que os motores eles incorporam um sensor, tá? Esse sensor que é esse que está aqui do lado, a famosa sonda lambda, tá? Ela que é ela desligada, e aqui é ela exatamente, olha, no escapamento do carro, ligado na saída de escapamento do motor. Ela faz constantemente, né, a varredura da quantidade de oxigênio que está saindo e faz com que o motor, hoje em dia todo eletrônico, né, com injeção eletrônica e tudo mais, consiga promover uma melhor queima. Inclusive, é essa sonda que possibilita o uso de motores flex, porque você sabe que a quantidade de oxigênio produzida na queima de gasolina, né, ou na queima de álcool é diferente, e a sonda lambda ela consegue detectar essa diferença e fazer com que o motor sofra uma regulagem automática para queimar um combustível ou queimar o outro. Tá? Quando o motor ele está quente, os conversores catalíticos eliminam de cerca de 80 a 90% de hidrocarbonetos, de monóxido de carbono e de óxidos de nitrogênio. O motor frio não, porque no motor frio, ou quando você consegue fazer acelerações muito bruscas, não dá tempo ainda da sonda fazer os cálculos necessários. Então, quando o motor está frio, na garagem ainda, a saída desses gases é grande. Então, fica muito perigoso você estar, por exemplo, acelerando um carro com motor frio dentro de uma garagem, porque você está liberando esses poluentes em grande quantidade. Os motores diesel não são muito bons nesse sentido, né? E um dos motivos é exatamente o alto teor de enxofre, por isso que hoje em dia se investe muito na produção, né, de biodiesel, na mistura do biodiesel com o diesel natural, porque o biodiesel ele reduz essa emissão de enxofre. Como atualmente a maior fonte antropogênica, ou seja, a partir do homem, do NOx, vem de veículos motorizados e de usinas de energia, como por exemplo aí uma termoelétrica, né, que transforma, queimando combustíveis também, energia química em energia elétrica. Então, para reduzir esse NOx emitido, algumas usinas usam queimadores especiais, que diminuem a temperatura da chama. Lembra que para produzir o NOx, ele tem que ter uma temperatura elevada na câmara de combustão. Outras indústrias, eles têm produção limitada, reduzindo o nitrogênio. Nesse processo catalítico de conversões de redução ocorre entre 80% e 95%. E são obtidos pela adição de amônia ao fluxo do gás resfriado. Porém, um controle completo, detalhado desse processo é necessário, uma vez que a própria amônia ela pode ser transformada em NOx por uma reação paralela. Então, a gente espera que ocorra essa reação aí. A amônia reaja com os óxidos de nitrogênio e o oxigênio, produzindo nitrogênio e água, ou seja, gases totalmente inertes na atmosfera. Tá? O problema é que às vezes a gente também consegue essa reação que é indesejada, que seria a amônia reagir com o oxigênio, produzindo novamente o NO e água. Então, os processos, como eu disse,
ele tem que ter um controle, né, muito detalhado, um controle muito cuidadoso para que ele ocorra de forma a reduzir essa produção de NOx. Então por hoje vai ser só. Então entendemos um pouco dessa química que ocorre na troposfera, com destaque para o smog fotoquímico. Eu vou colocar uma atividade junto com essa aula e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre essa química de troposfera e vamos falar um pouco agora também sobre a chuva ácida. Ok, gente? Então, até a próxima aula.